Signo de Libra, desejo a todos vocês boa sorte. Libra, iniciamos aqui com a carta da Lua. Parece que tem alguém profundamente imerso numa fase que essa pessoa está se sentindo numa noite escura. Tem coisas aqui no campo emocional que essa pessoa está desconhecendo. Isso pode ser uma solidão, uma inversão aplicada às emoções. Principalmente como essa pessoa está enfrentando durante as noites mais sombrias e escuras, situações que estão impedindo ela de se sentir como era antes. Tem algum tipo de distração que está sendo confrontado quando essa pessoa se olha no espelho. A autoimagem que ela vê traz algum tipo de medo, de angústia. E isso pode estar ligado a algum tipo de desamparo, ou essa pessoa está se sentindo vulnerável, principalmente com as informações da Lua e o 5 de Copas. Como se alguém tivesse esperando a noite cair para ver se consegue descansar um pouco, esquecer um pouco de como foi o dia. Só que as coisas parecem que afloram mais, ganham uma proporção maior. E essa pessoa fica com pânico, não consegue dormir, principalmente porque está com o coração ferido. Tem um momento que deixou uma marca na vida dessa pessoa. Isso está causando uma sensação de desconsolo, de desespero, de preocupação, de ansiedade. Podemos estar falando também sobre uma oportunidade que alguém vai ter de mudar um padrão emocional, principalmente entre vocês. Tem algum tipo de circunstância difícil que estava se repetindo na relação e alguém despertou para isso. Isso está sendo agravado às noites porque essa pessoa está com a ideia e medo e pânico de que isso cause uma desesperança entre vocês. Alguém está com medo que isso se agrave, que isso só aumente a solidão. E é como se aqui tivesse, ao mesmo tempo, alguém tentando resgatar uma mensagem de esperança. Para tudo isso que ela está enfrentando, de estar mergulhado profundamente em situações emocionais que estão mexendo com a psique da pessoa. Alguém vai ter que encontrar um jeito de explorar essas situações sombrias que amedrontam e vai ter que encarar a própria autoimagem no espelho. E principalmente vai ter que reconhecer de onde surgiu os fatores que estão causando contratempo na vida de vocês dois. É um processo que alguém está encontrando para emergir com a carta da Lua mais forte.
O eremita já mostra que tem algum tipo de isolamento, de afastamento, de solidão, onde isso está causando realmente algo exacerbado durante as madrugadas. Tem uma pessoa muito solitária aqui com o eremita, ou se sentindo solitária no exato momento. É como se essa pessoa tivesse tentando encontrar uma lanterna, uma luz entre vocês para redescobrir uma nova paisagem em meio a tanta situação que o deixou desolado, desolada. Mas lembrando que isso também não tira a responsabilidade da pessoa. Talvez alguém agiu com muita vaidade, talvez alguém não soube ter uma forma especial de reconhecer quem você era e quem você é. Isso trouxe algum tipo de contratempo. Eu não sei se por conta que alguém alimentava muitos pensamentos de ciúmes ou pensamentos negativos, de medo. E isso criou uma atmosfera um pouco densa, um pouco desesperançosa. Isso acabou a atingir e deixar com que vocês se sentissem presos num ciclo de preocupação, num ciclo de ansiedade, que antes parecia insuperável. Eu não sei o que aconteceu, mas é notório que tem algum tipo de aflição, alguém querendo falar contigo de uma certa urgência, que está gerando uma inquietude à noite, que está deixando essa pessoa isolada, vulnerável, principalmente devido a esse estado de angústia e desespero que ela mesma se colocou. O eremita, ele traz aqui um período profundo que alguém teve que refletir sobre tais escolhas, sobre tais posicionamentos que estavam gerando essa insegurança desse indivíduo. Então, se alguém não sabe o que fez, é bom buscar as respostas. É bom tentar entender como é que ela está se sentindo dentro dela mesma. E para isso ela vai ter que se isolar. Ela vai ter que refletir sobre o que acarretou para você chegar a esse ponto. Porque alguém é sábio para perceber. E quando aparece a sacerdotisa, já mostra de cara que pode ter questões envolvidas a que ficaram guardadas no mundo interno e que alguém criava uma barreira protetora para não assumir o que fez. Há uma espécie de situação que vai se inverter se alguém não reconhecer os erros em relação a vocês perceberem certos aspectos que estavam desconectando você dessa pessoa. Existe aqui algo muito doloroso que está sendo confrontado com a sacerdotisa, que muitas vezes não pode ser dito, e sim sentido. E isso tudo está ganhando um palco, uma dimensão, porque simplesmente alguém não está conseguindo observar isso. O que foi feito, o que foi dito, o que não foi dito. Se alguém não perceber isso, isso vai ganhar uma proporção cada vez maior e gerar cada vez mais esse tipo de bloqueio. Então alguém vai ter que usar a intuição para descobrir com a sacerdotisa. Alguém vai ter que usar o instinto para entender as próprias emoções, os próprios desejos, porque não é você quem vai ensinar ao outro.
Até porque criar uma costra de defensiva, uma carapuça, que está sendo incapaz de tocar. Talvez por questões angustiantes demais, que alguém não consegue encarar de frente, de uma personalidade, de um jeito que ela tem, que agiu de uma forma destemperada. Então, se alguém não quiser mergulhar mais fundo dentro das próprias emoções e perceber e sentir o que causou a desorientação, isso vai continuar ainda mais vulnerável, criando essa vulnerabilidade de vocês se reconectarem. Mas é notório e não dá para negar o que essa pessoa está sentindo, pelo menos à primeira vista. E me parece muito que essa pessoa está presa em um ciclo repetitivo de ficar lamentando pelo leite derramado dos 5 de copas. Aqui esse leite já coalhou, já azedou, já venceu. Então está na hora de alguém perceber que precisa redescobrir novamente o ânimo, a esperança, para poder se sentir bem novamente e corrigir, ajustar as pontas soltas. Esse 5 de copas, ele fala que alguém está se concentrando depois de muitas perdas, depois de perceber que tem um aspecto negativo na vida dela, na personalidade, que pode ter envolvido vocês num ciclo de tristeza. Talvez por um ciúmes excessivo, por uma pessoa ser muito cabeça dura, ou simplesmente por sempre mostrar uma mente vulnerável, com certos tabus, com certos bloqueios. E isso foi ganhando forma e cada vez mais deixando uma barreira, uma torre, uma limitância. E isso pode também ser de processos que essa pessoa vem de crenças e que ela criou algum tipo de perspectiva na mente dela. Um idealismo que ela foi ganhando forma, e quando viu, ficou presa na própria perspectiva limitante que ela tinha. E apesar das perdas aqui presentes, eu sinto que há um processo de crescimento. Mas esse processo de crescimento só vai chegar se alguém estiver disposto a renovar as atitudes, os pensamentos de um indivíduo para finalmente cruzar a linha da cura e da transformação. A torre mostra que algum comportamento em excesso pode ter abalado alguma estrutura, pode ter causado um espaço sendo aberto que vocês não sabiam que muita coisa ia demolir, como se tivesse situações frágeis ou insustentáveis que alguém não conseguia se defender. A torre, ela representa aqui a caída, a quebra de uma ilusão de um ego, de uma possessividade talvez, mas existe aqui um evento que alguém está sendo chamado a romper, a dissipar, porque chegou o momento de despertar para uma nova realidade se essa pessoa te quiser ao lado dela. Alguém vai ter que reformular certas crenças e certos padrões que mantinham vocês presos numa ideia fixa, antiga, velha, obsoleta. Essa mudança ela vai ser de uma forma suave, porém ela vai trazer os resultados nesse processo de purificação de dentro para fora. Então começou com a ruptura, com a rachadura, para que esse padrão de pensamento limitante limpe. Aqui estamos falando sobre limpeza de energias.
sobre velhas energias que precisam ser liberadas. Depois desse período de purificação, de renovação, de rever os conceitos e os padrões repetitivos, quem sabe essa pessoa volta com a consciência. Quem sabe essa pessoa volta com a compreensão. Porque existe um aviso sobre os perigos do ego inflado. Porque se alguém quer construir com a carta da torre um império indestrutível, é preciso tirar a soberba. Porque a soberba procede à queda. E eu sinto que vocês estão muito humildes, muito conscientes e muito abertos à mudança. Agora falta o outro entender o que levou ele ou ela às ruínas, à estagnação. Então tem um processo que algo que era antigo está sendo queimado, porque não dá mais para criar nada com esses restos. É preciso encontrar o potencial de transformar algo e que vai ter que desmoronar certos conceitos, romper com sistemas e crenças limitantes para se libertar desse padrão que essa pessoa vinha autodestruindo a relação. Então há uma oportunidade de alguém superar os próprios limites e entender que daqui para frente quer seguir mais forte, mais sábio, porque no final das contas, a vida dessa pessoa está uma verdadeira desordem sem ter você ao lado dela. E ela está tentando entender a mudança que precisa fazer de uma forma inevitável para causar um evento drástico depois dessa lição que foi aprendida e retornar mais humilde, mais compreensivo, mais renovado para ter um novo senso de propósito na vida a dois. Gratidão, te aguardo no próximo momento para mais uma leitura.